E números importantes para a produção brasileira de grãos foram apresentados na manhã de hoje. Como acontece tradicionalmente, Conab e IBGE divulgaram seus dados simultaneamente. No caso do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz os dados para a produção anual da safra brasileira, ela mostra que há um aumento entre a safra do ano passado, 2016, e a previsão para 2017, acima de 20% de elevação. Mostra ainda que há uma forte concentração na produção de grãos para soja, milho e arroz. É o que você confere a partir de agora, uma vez que IBGE estima uma produção geral de grãos acima de 221 milhões de toneladas. Confira conosco. Nós trazemos aqui os dados do IBGE, que em 2016 estimou a safra brasileira em 184 milhões de toneladas. Para 2017, esse número sobe para 221 milhões e 400 mil toneladas de grãos sendo produzidos no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados do IBGE em relação à produção geral. Vai mostrar também, IBGE, de acordo com os dados apresentados hoje, que a área ocupada com a produção de grãos também teve uma elevação comparado ao ano passado. Veja conosco então como é que fica essa área. A ocupação em 2016 totalizou 57 milhões e 100 mil hectares. Em 2017 subiu para 59 milhões e 900 mil hectares. Assim fica a produção brasileira na visão do IBGE, de acordo com o seu levantamento apresentado na manhã desta quinta-feira. Agora, chama muita atenção no relatório do IBGE, e sempre é divulgado por essa instituição, a importância e a participação das culturas da soja, do milho e também do arroz. De acordo com os dados do IBGE, 93,5% de toda a produção brasileira de grãos está concentrada nessas três culturas, na ocupação diária e mais de 87% na produção geral. Vamos ver esses números então? Participação de arroz, milho e soja em 2017, de acordo com o IBGE, produção de 93,5%, então de tudo que é produzido de grãos no país, 93,5% é composto por arroz, milho e soja. A área ocupada com essas três culturas é de 87,4% de tudo que se produz no Brasil em todas as áreas. Seguindo a tendência que aconteceu com outros organismos voltados ao agronegócio, a Conab também elevou a sua expectativa de produção da atual safra de soja do Brasil. A companhia espera agora que o Brasil colha 105 milhões e 600 mil toneladas do grão. Esse número ficou 1 milhão e 800 mil toneladas acima do que a Conab estimou no mês passado e superou a projeção mais otimista que ela tinha feito no início desse ciclo. Vamos ver os números na tela, então, assim fica bem fácil de entender. Veja aqui na cor em verde, você vê as projeções no início da safra, lançadas lá no mês de outubro. Na cor em amarelo, a projeção de janeiro e agora em azul, a última, divulgada nesta quinta-feira. No mês de outubro, a primeira estimativa da Conab projetava uma safra de soja entre 101 milhões e 800 mil toneladas até 104 milhões. Em janeiro, essa estimativa estava em 103 milhões e 800 mil e os números agora de fevereiro indicam uma safra superior a 105 milhões de toneladas, portanto, acima das projeções anteriores e ultrapassando de longe a projeção mais otimista divulgada lá atrás, no mês de outubro. Caso essa superprodução seja confirmada, ela vai ficar 10,6% acima do que o Brasil retirou dos campos na temporada passada. Essa elevação é explicada em partes pela elevação de área plantada em cerca de 1,6%, mas principalmente pela melhora no rendimento médio das lavouras, que deve crescer em quase 9% nesta safra na comparação com o ciclo anterior. Veja que na temporada 15-16, cada hectare rendia em média no Brasil 47,83 sacas. Já na temporada 16-17, a projeção sobe para 52,08 sacas por hectare, portanto, indicando uma melhora exatamente de 8,9%.
De acordo com a Conab, além de os produtores ampliarem a área cultivada com a soja nesta safra aqui no Brasil, eles também investiram mais em tecnologia para compensar as perdas da safra passada, que foi frustrada por conta do clima. Esse investimento maior foi, por sua vez, recompensado por um clima assim mais favorável nesta safra que abrangiu todo o território nacional. E olha, essa semana tem sido de muita chuva sobre a metade norte do país e também sobre o Mato Grosso e o estado de Goiás. Isso tem atrapalhado muito as atividades de campo, inclusive a colheita da soja. O fator clima, inclusive, é um dos principais elementos que garantem essa safra com expectativa maior que a Juliana acabou de destacar para o país. Nós vamos ver agora que, se por um lado Mato Grosso e Goiás estão com dificuldade de colher soja por conta da chuva, elas diminuíram no estado do Paraná e no Paraná começou a andar com mais velocidade a sua colheita. Mas quem fala sobre a previsão do tempo e como é que fica a questão climática, precipitações de chuva, é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Durante os próximos dias, a chuva mais intensa vai ficar concentrada ainda sobre a metade norte do Brasil. Há um corredor de umidade da Amazônia espalhando bastante nebulosidade desde o norte até o litoral, entre o Espírito Santo e a Bahia. Nesses próximos 5 dias, a previsão para altos volumes de água entre Mato Grosso, norte de Goiás, boa parte dos estados da região norte e também interior nordestino. É uma chuva que ajuda a recuperar o nível dos reservatórios e principalmente a umidade do solo nas áreas que estavam mais secas, mas por outro lado, como é um alto volume de água num curto período de tempo, deve complicar as atividades no campo, especialmente aqui entre o norte mato-grossense e o norte de Goiás. A chuva paralisa momentaneamente as atividades de colheita da soja. Na metade sul do Brasil vai voltar a chover forte, principalmente no Rio Grande do Sul durante o próximo final de semana. É uma chuva que atrapalha momentaneamente as atividades no campo, mas favorece as lavouras de soja que ainda estão em desenvolvimento e que apresentavam déficit hídrico. Já no Paraná, também chove, mas as pancadas ocorrem alternadas com períodos maiores de tempo seco e essa condição também será observada em Mato Grosso do Sul. Em boa parte do Sudeste também, pancadas isoladas e alternadas com períodos longos de tempo seco que favorecem as atividades no campo, especialmente a colheita da soja. No segundo período, a gente observa que a chuva diminui em boa parte do interior do Brasil. Ainda pode chover forte em alguns pontos de Mato Grosso, principalmente no norte do país. Mas em boa parte aqui do centro-oeste, do Paraná e do sudeste, as atividades de colheita da soja devem avançar bem, porque a chuva será de baixo acumulado, ou seja, as pancadas devem ocorrer alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Durante o terceiro período, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, chove mais aqui sobre partes ainda de Mato Grosso e o norte do Brasil, mas não há previsão para volumes tão expressivos de água sobre o centro-oeste a ponto de deixar o tempo completamente fechado. Então, em algumas localidades, poderemos ter problemas para a colheita da soja, mas a maior parte do centro-oeste, do sudeste e também da região sul, a chuva não chega a paralisar por muito tempo as atividades no campo.